Olá, meu querido e minha querida. É um prazer tê-lo novamente aqui comigo neste canal, podendo fazer companhia a você nesse período de quarentena, nesse período de pandemia. E como é bom a gente ter pessoas ao nosso redor em momentos difíceis, em momentos onde a gente não vê saída, onde as circunstâncias não são favoráveis. Como é bom ter pessoas que agreguem valor para a nossa vida nesse momento de dificuldade. Por isso eu pergunto a você: você tem sido um agente de solução nessa pandemia ou um causador de problema? Você faz parte da solução ou você faz parte do problema nesse período? Como tem sido a sua postura? Bom, eu convido a você a ler comigo neste momento no texto de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 8, que diz assim: Estes são os nomes dos 3 guerreiros mais importantes de Davi. O primeiro era Josebe-Basebete, de Taquemone, chefe de 3 guerreiros principais. Este, uma vez, matou 800 homens com uma lança numa batalha. Veja, este homem, este guerreiro, ele enfrentou 800 homens em uma única batalha. Ele não parou para ver as circunstâncias adversas, contrárias, que ele estava passando. Ele a enfrentou. Ele seguiu em frente diante de um problema. E qual tem sido a sua atitude nesse período de pandemia? Você tem seguido em frente ou você tem se acovardado? Você tem visto pessoas passando necessidade em situações adversas? Você tem seguido em frente em ajudar ou você tem recuado? Em suas dificuldades, você tem encontrado pessoas que apoiem você e que te ajudem ou pessoas que recuam diante da sua adversidade? Bom, esse guerreiro, ele não olhou para as adversidades. Talvez ele tenha até pensado: eu não vou enfrentar estes 800 homens sozinho, vou fugir e preservar a minha vida. Mas talvez ele tenha pensado assim: se eu me acovardar, não enfrentar, que vida eu vou estar preservando? Que tipo de vida eu vou estar preservando se eu me acovardar? É uma pergunta para a gente refletir. Talvez ele até mesmo tenha pensado em: eu vou enfrentar, talvez eu vou até morrer, mas eu vou enfrentar. Se eu cair, eu vou cair de pé. Vou enfrentar. O grande ensinamento para nós é que devemos seguir em frente, em mediante as lutas, em mediante as adversidades. Porque o texto diz que naquele dia ele teve grande vitória e conseguiu matar 800 homens com uma lança. Que eu e você possamos seguir em frente e usar a nossa arma espiritual, que é a oração, a palavra de Deus. Que eu e você possamos ser agentes
de solução nesse período. Ao deparar com os problemas dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que estão ao nosso redor, nos dispormos a seguir em frente com elas e ajudarem a ter êxito através da fé em Cristo e Jesus. Através da fé em Jesus Cristo, levando a mensagem de salvação. E no texto seguinte diz assim, no versículo 9: O segundo era Eleazar, filho de Dodô. Ele era um dos 3 guerreiros principais que, com Davi, destruiu os filisteus em Paz-Dami. Depois que o exército de Israel já se havia dispersado, Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que sua mão ficou com cãibra, e a espada grudou em sua mão, e não podia largá-la. O Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. O restante do exército não voltou, a não ser na hora que houve o saqueamento dos despojos. Esse texto, ele é um texto muito peculiar, porque Eleazar, ele estava no campo de batalha e ele viu todos os seus companheiros, o seu exército, se acovardarem, fugir, mas ele manteve a sua posição. E ele lutou tanto naquele dia que a espada grudou em sua mão. E eu imagino que a espada gruda na mão de um guerreiro, que ele luta tanto que a sua mão começa a esfolar e começa a ficar em carne viva, dá bolhas, e aquele sangue começa a secar e gruda na espada, porque a palavra diz que a espada grudou em sua mão. Mas ele não se importou com a dor e ele continuou a lutar, não abandonou o seu posto. E a Bíblia diz que ele teve grande vitória naquele dia. E eu pergunto a você, você tem fugido da batalha, das lutas, quando começa a doer? Porque Eleazar, quando ele começou a sentir a dor, ele não abandonou a sua posição. Mesmo sentindo a dor, sua mão com cãibra, ele não abandonou o campo de batalha. Ele não se importou com a sua dor, com a dor em sua carne, em seu corpo, e continuou a lutar. E você? O que você tem feito nessa pandemia, quando você começa a sentir a dor? Você tem se afastado ou tem continuado em sua posição de fé? Quando você vê um parente seu, um amigo seu, sentindo dor, você tem se disposto a ajudá-lo? Ou tem fugido do campo de batalha, como os companheiros de Eleazar? Imagina se nesse período de pandemia, todos os profissionais de saúde verem os seus amigos, companheiros de trabalho, perdendo a vida ou até mesmo se contaminando com esse vírus. Se todos eles falassem, vamos entrar em quarentena, porque a dor está chegando até nós, como estaria esse país? Como estaria a saúde da nossa nação? Se todos os profissionais de saúde parassem.
mediante a dor. Mas são guerreiros, continuam seguindo em frente. E eu e você? Qual tem sido a nossa postura? Quando eu e você sentimos a dor? Ou quando próximo a nós pessoas sentem dor? Qual tem sido a nossa postura? Temos sido agentes de solução ou de problema? Mais para frente, no texto, no versículo 13, diz assim: perto do início da colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão e os invasores filisteus estavam acampados no vale de Refaim, 3 chefes dos 30 valentes dos exércitos de Israel desceram a caverna para ficar com Davi. Davi estava na fortaleza nessa ocasião, e os filisteus na cidade vizinha de Belém. Então Davi disse em voz alta: estou com tanta sede daquela água pura do poço que fica perto da porta de Belém. Então os 3 homens atravessaram com valentia as fileiras dos filisteus e tiraram a água do poço e trouxeram e entregaram a Davi. Ele, porém, se recusou a tomá-la e, em vez disso, despejou a água no chão, como oferta ao Senhor. Veja, Davi estava na caverna de Adulão, fugindo da perseguição do rei Saul, e ele estava acompanhado de 3 guerreiros. E certo momento Davi pensou alto: se eu pudesse beber daquela água pura do poço de Belém. E esses homens valentes ouviram o desejo do seu líder, do seu rei. E sem avisar a Davi, foram até aquele poço pegar a água, enfrentando todos os obstáculos, colocando a sua vida em risco. E ao retornarem, e Davi vendo aquela água, mas percebendo todo o perigo que eles enfrentaram, Davi se recusa a beber aquela água do poço. Porque Davi achou aquilo precioso demais para ele. Porque aqueles homens colocaram sua vida em risco por um desejo, um pensamento em voz alta dele. Mas isto revela para nós a atitude desses guerreiros como atitude de serviço. E Davi quis oferecer aquela água em oferta ao Senhor, de tamanha preciosidade que ele achou aquele gesto. E será que o seu serviço e o meu serviço para o reino de Deus tem sido uma oferta de sacrifício ao Senhor? Será que o nosso servir como crente em Jesus Cristo pode ser considerado uma oferta para o reino de Deus? Que a minha vida e a sua vida seja um constante serviço para o reino, para a solução de problemas para o nosso próximo, para aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos servir com amor, com alegria, em adoração ao nosso bom pastor. Que possamos verdadeiramente ser agentes transformadores de solução nessa pandemia e não causadores de problema. Que possamos fazer parte da solução para essa nação
por toda essa terra, aonde colocarmos a nossa planta dos nossos pés, que possamos fazer parte da solução e não sermos causadores de problema. Portanto, meu querido e minha querida, que o Espírito Santo de Deus esteja nos confrontando neste momento a sermos pessoas valentes, pessoas que transformam vidas, apresentando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que possamos transformar vidas para melhor, sendo boas companhias, ajudando as pessoas a vencer os problemas, sendo agente de transformação, de solução. Em nome de Jesus. Amém.